Bom dia. Márcio Simões aqui, diretor de vendas da Cibev, representações e empreendedorismo digital, uma empresa já com 35 anos de mercado e que hoje está passando por diversas crises financeiras devido à situação de nosso país, mas estamos aí. Vim hoje aqui bater um papo com vocês, desejar um bom domingo a todos, um dia muito abençoado por Deus, tá? E bater um papo com vocês e responder a um cidadão que postou um comentário hoje que eu não concordo, que geralmente todo dia pela manhã eu levanto, tomo meu café e gosto de ler as notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E também costumo visitar o Instagram, ler algumas notícias que são vinculadas no Instagram e alguns comentários. E hoje pela manhã não foi nada diferente. Levantei, tomei meu café, vim fumar meu cigarro e espairecer um pouco, porque estou muito preocupado com a situação do país, tá? Eu estou querendo ir embora do país, eu vou embora do país com toda certeza. Só estou esperando algumas mudanças com relações a vistos para empreendedorismo em outro país, para empreender em alguma, investir em alguma empresa, gerar empregos, mas nada de tão grande, pelo contrário, muito pequeno. Vamos praticamente ter que começar de novo a vida em outro país, porque o Brasil não está oferecendo para os seus filhos condições de você permanecer na nossa pátria mãe. É uma grande realidade. Então, em decorrência do que eu costumo fazer, das minhas leituras e de procurar me integrar na atual realidade que se encontra o país, nosso Brasil e o mundo, vendo o Instagram, eu vi lá um grupo que foi formado já há algum tempo, fora PT. Concordo, parabéns para esse grupo. Todos nós somos a favor que o PT nunca mais alcance nenhum cargo público de poder. Nada. Somos bem a favor a isso. Mas eu não concordei com um comentário de um cidadão que ele frisa o seguinte no seu comentário: que o governo não está em greve e não está perdido, que o governo não está em crise, perdão. Que o governo não está em crise, quem está em crise é a Câmara dos Deputados, o Congresso e o Senado. Cidadão, como é que você tem coragem de falar uma tremenda besteira dessa? Publicar uma tremenda besteira dessa? Você não assiste reportagem? Você não lê jornal? Seria mais viável você assistir uma reportagem, ver entrevistas e ver o que o nosso ministro da Fazenda ele falou. Ele só falou o seguinte, que o Brasil precisa de 248 bilhões de reais para pagar as contas públicas, inclusive os aposentados. Nessa entrevista, na face do nosso ministro da Fazenda, você lia nos olhos dele o
desespero, você via nos olhos dele, na expressão da sua face, você via o desespero. Eu não estou aqui para falar que a culpa de tudo isso que o Brasil está atravessando hoje é desse governo atual. Pelo contrário, não tem culpa nenhuma, de hipótese alguma. Mas também dizer que o governo não está em crise e tentar empurrar a responsabilidade de estar em crise ou não estar para o Senado e para o Congresso, eu não concordo. O governo, você até pode achar que não está em crise, porque na grande realidade eu acho que nenhum deles, nem o Senado, nem o Congresso também, a Câmara dos Deputados e tal, está em crise, porque eles estão empregados, não falta alimento na casa deles, a mesa deles é bem farta, com as melhores comidas, as melhores bebidas para toda a sua família, para a sua esposa, filhos e tal. Então, eles não estão em crise. Em crise estão os 14 milhões de desempregados, os 16 milhões de cidadãos que estão abaixo do nível da pobreza no Brasil. Esses estão em crise, sim. Em muita crise, porque eles não têm nem alimento para colocar na mesa para os seus filhos e sua esposa se alimentarem. Esses estão em crise, tá? Eu acho que você precisa se inteirar um pouco mais da situação atual do país. Acho que você precisa se atualizar. Ou pelo jeito você, cidadão, deve fazer parte de uma minoria dentro do país que não está em crise, né? Eu, particularmente, eu estou em crise. Não tenho vergonha de falar. Minha empresa é muito pequena. Uma empresa antiga que chegou a obter muito sucesso. É uma empresa de representações e de empreendedorismo digital. Minha empresa teve muito sucesso, sim. Estou quase fechando, parando. Não tem mais faturamento. Por que ela não tem mais faturamento? Porque não tem mais consumo. Tá? Então é isso que eu falo para você. Crise. O governo não está em crise, precisando de 248 bilhões de reais para pagar as contas, que veio de herança todo esse buraco de outros governos. Entenda bem, não estou acusando o governo atual. O que eu vou sempre falar para vocês é o seguinte: o governo atual está perdido, está sem saber o que fazer, está travado, não faz nada, por enquanto não fez nada, só se fala em liberação de armas e reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Mas você não escuta falar, eu pelo menos até agora posso estar desatualizado nessa questão, mas eu não escutei falar que precisamos fazer uma reforma tributária. Ninguém se mexeu ainda para começar a expor essa questão da reforma tributária, por qual as empresas não aguentam mais de pagar tantos impostos e não ter nada de volta de benefício. Então, reforma da Previdência, beleza. Quem vai pagar a conta de toda a irresponsabilidade dos governos anteriores é, de novo, o povo. Como o povo, desde que eu me conheço por gente, sempre pagou a conta das irresponsabilidades dos governos que aí estiveram, colocados
por nós mesmos, povo, que não temos cultura. A grande maioria não tem cultura alguma para escolher quem vai nos representar. Isso é uma outra questão que eu não vou falar. Vou falar em outro vídeo. Questão da cultura do povo brasileiro para escolher um representante para nos representar no nosso país. Isso será em outro vídeo. Com questão da segurança pública, do armamento, aí para o povo, para a nação brasileira, eu vejo da seguinte forma. É um meio de transferir o problema que o governo tem com questão de falta de investimento na segurança pública. Então vamos transferir esse problema para o povo, como transfere a conta dos desvios ocasionados em outros governos para a nação, o desvio de dinheiro público. Então, como eles sempre transferiram isso, vamos começar agora também a transferir responsabilidades a respeito da segurança pública. Nós não temos para investir, vamos armar o povo e cada um que se defenda. Errado. Eu vejo da seguinte forma: em nenhuma nação do mundo o povo tem educação para usar uma arma. Esse é meu ponto de vista. Seria muito mais fácil fazer a tão sonhada reforma tributária para o governo ter de volta a arrecadação, que a arrecadação do governo não paga, não cobre as próprias despesas, por mais que eles enxuguem a máquina governamental, cortando gastos, isso e aquilo, não vai pagar, porque o salário deles eles não cortam. Essa é uma grande realidade. Seria muito mais viável a reforma tributária para ocasionar mais arrecadação e as empresas se refortalecerem no mercado, porque as empresas estão quebrando. O país está quebrando. Os estados estão quebrando, os municípios estão quebrando. E, aliás, quebrando não, estão quebrados. Então você não via aqui em São Paulo ponte caindo, no Rio de Janeiro túnel caindo, e em Minas Gerais obras e obras paradas, rompimento de barragens na Vale do Rio Doce aí e tal, não sei o que, e ninguém toma providência. Isso é uma vergonha. O país, o Brasil é uma vergonha. Vocês me desculpem a clareza, mas na minha opinião o Brasil atual é uma vergonha total, é uma calamidade no nosso país. O país, cidadão, você diz que o governo não tem crise, o país está em crise, senão não tinha tantos brasileiros largando sua pátria para ir viver em outra pátria, tá? Em outro país, ter uma vida de imigrante e começar tudo de novo. Então, para vocês, um abraço.